Notícias da extrema-direita, pensando analiticamente. O que a gente viu esses últimos dias foi a concretização de um tema dramático para a esquerda, não apenas no Brasil, em todo o planeta. A gente tem trazido esse debate aqui, um dos que mais tem tematizado em relação a isso é o filósofo, e é capaz até de assumir o mandato como deputado federal, o Vladimir Safatli, que é esta ofensiva da extrema-direita em âmbito mundial. O que está acontecendo não é apenas uma ofensiva. Ontem falava com... Acho que foi com o Miola. Sim, acho que foi com ele. Foi com o Miola. Sobre esta organização, historicamente, a esquerda, especialmente os socialistas, os comunistas, sempre tiveram uma visão internacionalista. Nunca foram nacionalistas. A esquerda sempre foi internacionalista e buscou pensar a humanidade. Pensar cada país, mas pensar a humanidade. E, a partir disso, pensar a revolução como um projeto mundial, como um projeto internacional, e não um projeto apenas de um país. Na virada do século XIX para o século XX, inclusive, questionava-se a possibilidade de haver revolução em um só país. O trotskismo, inclusive, foi quem elaborou mais essa ideia da revolução internacional, que superasse a ideia da revolução em apenas um país. A partir disso, os socialistas, social-democratas e comunistas organizaram-se internacionalmente. A organização mais famosa é a dos comunistas, da Terceira Internacional, que depois teve um racha e deu na Quarta Internacional dos trotskistas. A gente agora aqui tem o Foro de São Paulo. É o que existe de mais recente nesta organização. Mas o fato é que esta organização internacional da esquerda, socialistas, sociais-democratas e comunistas, se esfarelou, se esgarçou ao longo dos anos. Hoje nós temos uma internacional fascista, uma internacional nazi-sionista. Israel tem um papel chave em relação a isso. O que isso quer dizer? Eles interferem, eles se organizam, eles se articulam e eles participam da luta política em qualquer país do mundo. Então, a gente tem visto, este aqui é o tweet, o perfil no Twitter do ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz. Nós vimos no domingo, ele tem atacado o presidente Lula sistematicamente, numa ação ostensiva, né, contra o Brasil. Então, nós mostramos aqui ontem, no próprio domingo, ele tinha soltado, ele publicou esse Twitter: muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel, mesmo Lula não conseguirá nos separar. E ele toma por povo brasileiro os fascistas que estavam na Avenida Paulista, ou os nazi-bolsonaro-sionistas, nazi-bolso-sionistas que estavam na Avenida Paulista, carregando, como a gente viu, né, centenas e centenas de bandeiras de Israel. Mas sobre este ato, ele participou, inclusive, da preparação do ato. Olha esse outro tweet dele, de 2 dias antes, esse tweet dele da sexta-feira. Ninguém vai separar nosso povo, nem mesmo você, Lula. Shabbat Shalom. Publicou na sexta-feira à tarde isso aí. Ou seja, ele participou da organização, da preparação. O cara é ministro das Relações Exteriores de Israel e participou da preparação, da organização do ato da Avenida Paulista domingo. Olha que interessante, né? Aquela multidão, olha a foto da direita, depois a multidão lá na Avenida Paulista, e esta união, bandeira do Brasil, bandeira de Israel, né? Todos abraçados. Muito, muito impressionante, efetivamente, essa presença dele. Mas não é isolado. Olha isso aqui, Milei. Foram mais de 10 tweets do Milei. Esse aqui é um vídeo, inclusive, dele na Avenida Paulista. Milhões de pessoas saem às ruas no Brasil a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que convocou-as a repudiar a perseguição política contra opositores de Lula.
é uma articulação, gente, é uma articulação que acontece não apenas em tweets, é uma articulação que acontece em eventos internacionais. E no fim de semana, que antecedeu, na sexta e sábado, que antecedeu o ato aqui da Paulista, houve o evento do CEPAC, que é a organização conservadora dos Estados Unidos que funciona como o polo e irradiador da organização da extrema-direita mundial. Olha quem estava lá se abraçando. Milei com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é outro também, que o pessoal fica falando bananinha, xingando, menosprezando. Gente, o Eduardo Bolsonaro é o grande articulador da extrema-direita brasileira com o exterior. Ele é o cara do diálogo com a extrema-direita mundial. É outro que tem gente na esquerda que adora menosprezar, acha que essa história de bananinha, acha horrorosa essa história de bananinha. Por que me importa o tamanho do pinto do sujeito? É um negócio assim. Não, às vezes parece que a esquerda brasileira virou, na minha época a gente chamava as senhoras de Santana, entendeu? Fica agora medindo o pênis do sujeito. Que luta política é essa? Não? Então, o Eduardo Bolsonaro está aí, ele lá no evento do CEPAC, foi em Washington, abraçando o Milei. Na verdade, desculpa, começou quarta-feira e foi até sábado. É realmente impressionante. É a conferência conservadora nos Estados Unidos. Então, estava lá. Conferência Política de Ação Governadora foi, de fato, em Washington. Estava lá, por exemplo, o presidente de El Salvador, que é uma estrela da extrema-direita internacional hoje, o Nayib Bukele. A ex-primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, estava toda a cúpula da extrema-direita global e estava lá. Aí, então, vocês estão vendo o Eduardo Bolsonaro com o Milei. Outro, o Santiago Abascal. Santiago Abascal é o principal líder do Vox. Vox é o partido da extrema-direita na Espanha que cresce sem parar, assim como o Chega lá em Portugal. Ele estava lá, discursou. Vocês estão vendo ali quem articula tudo? Ou ao redor de quem? Ele não articula, nem se dá o trabalho da articulação. Mas ao redor de quem tudo se articula na extrema-direita, essa internacional fascista se articula ao redor de Donald Trump. Então ele estava lá, tá aí, ó, post dele. Grandes mobilizações do povo brasileiro contra o autoritarismo de Lula e contra a perseguição à oposição. Avante Brasil. Dia 25 vai ser gigante, né? Entrando na hashtag dos caras aí. Então, ele lá, também no encontro do CEPAC, também ao lado de Trump. Tá aí, Eduardo Bolsonaro com o Trump, com o Donald Trump. Então, vocês veem, todos eles e outros discursando no evento do CEPAC, então, num processo de articulação cada vez mais agudo da extrema-direita. Eu vou embarcar nosso Plínio aqui, deixa eu só mostrar esses vídeos aqui para vocês terem uma ideia do nível de articulação e como eles se referem uns aos outros. Olha o Trump se referindo ao Sebastião Abascal. Aí o sujeito vai concorrer à eleição lá na Espanha com o apoio do Trump, com o apoio do Milei, com o apoio do Bolsonaro, com redes de articulação e financiamento que vão ficando cada dia mais internacionais. Trump falando do Abascal, o líder da extrema-direita espanhola. The Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Thank you very much. Tá aí o Abascal lá, ele saudando. Great to meet you. Foi um prazer conhecê-lo. Você avançou muito também. Parece que será o número 2 na próxima eleição. Logo será o número 1, pelo que li. We can't go by everything, but that's what I'm hearing. Tá aí. Ele falando do Eduardo Bolsonaro. Brazil, Eduardo Bolsonaro. Eduardo, uma relação... wherever you are. E ele saudando onde quer que você estejam, né? Que estava lá na plateia, falou depois do Trump e falou o Eduardo Bolsonaro. O Bukele também estava lá, o presidente de El Salvador também estava lá, uma estrela. E aqui o encontro de... Eu vou tirar o som, porque tem uma música de fundo que pode dar problema. O encontro de Milei com Trump.
Aí é o Trump dizendo, você está fazendo um trabalho muito relevante. Maga, faça a Argentina grande outra vez. Tirando foto, Milei estava em êxtase, assim, em êxtase, efetivamente. Tá? Então, não nos iludamos, há uma internacional fascista organizadíssima hoje. Mais propriamente, uma internacional fascista sionista. Israel é uma peça-chave na organização desta internacional fascista. O governo brasileiro finalmente reagiu, não pode vacilar.